Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez para falar das maravilhas do nosso Deus, meditando na palavra do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada, este livro inerrante, porque tudo que foi previsto e que está escrito na palavra de Deus, algumas coisas já se cumpriram, outras estão se cumprindo, e muitas outras ainda se cumprirão. Mas o que eu quero falar com vocês está aqui em Marcos, em alguns versículos do capítulo 4 de Marcos, que me chama bastante atenção essa parte aqui que Jesus apazigua a tempestade. Eu não quero falar sobre o fato dele apaziguar a tempestade, mas eu quero me deter nesse versículo 35, ele diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E o versículo 36 diz, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Eu quero me deter nessa parte em que fala que ele estava em uma margem do mar da Galileia. E no versículo 36 nos diz que havia uma multidão. Interessante que Jesus estava rodeado pela multidão, mas de repente Jesus dá uma ordem: passemos para a outra margem, vamos para o outro lado. Às vezes é necessário sair de um lado para ir para o outro. E Jesus diz assim, e eles deixando a multidão. Foi uma coisa de repente, talvez os discípulos não tenham nem entendido. Se Jesus estava ali com a multidão, cuidando da multidão, curando pessoas e tal, possivelmente orando por pessoas, impondo as mãos, e de repente Jesus diz assim, passemos para outra margem. Então eles estavam de um lado do mar da Galileia. Depois, no início do capítulo 5 de Marcos, a gente, quando lê, a gente vê que ele está chegando, e chegaram à outra margem do mar, que é o mar da Galileia, numa cidade chamada Gadara, e lá neste lugar tinha um homem que estava possesso por um espírito maligno há muitos anos. E esse homem, a Bíblia diz que ele andava dia e noite sem parar. Estava sem roupas, ou seja, estava nu, andava pelos sepulcros, andava pelos cemitérios, e o interessante é que a Bíblia diz que ele andava dia e noite. Jesus, do outro lado, estava com a multidão. Mas eu creio que Jesus olhou e viu, do outro lado estão precisando de mim. Na outra margem estão precisando de mim. Na outra cidade estão precisando de mim. E interessante que Jesus saiu de um lugar, deixou uma multidão para se preocupar com uma única pessoa. Eu quero que você saiba que Jesus, ele não nos deixa sozinhos. Ele conhece os nossos problemas e ele não chega antes e nem depois, ele chega na hora. E é isso que você precisa entender. Esse problema, essas coisas que você está passando, ele tem hora para dar vitória. E ele vai te dar vitória, saiba disso. Mas voltando para a inerrante palavra de Deus, a Bíblia diz que assim eles atracaram do outro lado do mar da Galileia. E quando Jesus desceu e botou os pés ali na cidade de Gadara, o versículo 2 do capítulo 5 de Marcos diz, saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha a sua morada, a sua moradia, ele vivia num lugar era um cemitério, o qual tinha a sua morada nos sepulcros. E nem ainda com cadeias o podiam prender. Tentaram muitas vezes prender esse homem, mas ele tinha uma força descomunal. Porque o versículo 4 diz, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu a Jesus, correu e o adorou.
adoração falsa, adoração fingida, desse demônio, dessa legião de demônio que estava neste homem. Era tudo falso. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Sabe por que o demônio falou isso? Porque Jesus dizia assim: sai deste homem, espírito imundo, sai deste homem. E depois, pulando lá já para o finalzinho desta passagem, a gente encontra que esses demônios tiveram que obedecer à ordem de Jesus. Não tem como, quando Jesus entra na situação, não tem como evitar o que ele manda fazer. E ele disse: sai desse homem. E eles tiveram que sair. E agora este homem ficou liberto. As pessoas que moravam naquele lugar e que conheciam já aquele homem, quando eles chegaram, encontraram uma situação diferente, porque eles sabiam que o homem caminhava pelos sepulcros dia e noite. E sabiam também que ele andava nu. Agora encontraram o homem vestido, sentado aos pés de Jesus, aleluia, e diferente. Estava liberto, estava curado. Se você está precisando de libertação, Jesus pode te libertar. Creia, crente, você que está ouvindo, tem poder no nome de Jesus. A igreja quase não usa o poder do nome de Jesus. Mas quando você usa a autoridade do nome de Jesus contra qualquer demônio, eles têm que obedecer. Mas o interessante, o lindo dessa história, está em que ele chegou para Jesus, né, no versículo 18, e diz assim, ó: e entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Esse homem agora queria estar com Jesus. Jesus entrou no barco para ir embora, porque ele foi lá fazer a obra. Só a libertação desse homem. Entrou no barco para ir embora, o homem entrou atrás dele. Diz isso no versículo 18, no capítulo 5 de Marcos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de você. Como teve misericórdia de ti. Gente, que coisa profunda e maravilhosa. Jesus, em outras palavras, está dizendo para esse homem: você vai voltar para a tua casa e você vai dar testemunho daquilo que eu fiz por você. Você vai contar para eles. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto crente que quando está na luta, está no problema, ele está ali com aquela dificuldade e está dizendo: Jesus, me dá vitória, porque eu vou te dar um culto em ação de graça. Jesus, me dá vitória, porque eu sou tua serva, porque eu sou teu servo. Cadê o culto que você ainda não ofereceu? Prometeu para o Senhor e ainda não fez. Deus diz que é melhor não votar do que votar e não pagar o voto. Ou seja, prometer e não cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer ainda para você uma outra coisa. Jesus disse assim, ó: vai para a tua casa, para os teus. Esse homem tinha uma família. Esse homem tinha pessoas que o amavam, mas ele estava ali dentro de um cemitério, escravizado, andando nu, sem parar dia e noite. Quando tentavam prender, ele tinha a força descomunal, porque não era a força do homem, era a força dos demônios, e ele arrebentava aqueles grilhões, aquelas correntes, com muita facilidade, e ninguém o podia amansar, diz a Bíblia. Ninguém o podia amansar. Mas com a presença de Jesus. Interessante, Jesus, quando pisou na cidade de Gadara, já incomodou o demônio lá no cemitério. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra do Senhor também nos diz que Jesus mandou ele voltar para casa. Volta para casa, louvado seja o nome do Senhor. Se você está afastado, volta para casa. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, volta para casa. Se você deixou tua família, volta para casa, é o tempo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse para ele assim: e vai e conta para os teus o que te foi feito, a vitória que tu recebeu. Em outras palavras, isso aí quer dizer o seguinte: dá um testemunho. Você tem dado testemunho daquilo que Deus tem feito por você? Você tem contado para outros as vitórias que você tem recebido?
Gente, a gente fica calado. São tantas coisas que Deus tem feito em nossas vidas e a gente fica calado, a gente não compartilha com a igreja, a gente não conta para outras pessoas, mesmo que não sejam crentes, contar para eles. Deus pode usar isso para poder libertar vidas, despertar pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico imaginando a autoridade do nome de Jesus Cristo, a autoridade que ele tem sobre os demônios. Eu fico vendo tudo que ele pode fazer e muitas vezes não faz por causa de nós. Aleluia. Quantas coisas Deus tem feito por você e você não está testemunhando. Quantas bênçãos Deus tem te dado e você não conta estas bênçãos. Aleluia. Eu fico imaginando, irmãos, esse homem que foi liberto, dando um culto e ação de graça na casa dele. Que alegria para os familiares. Você já imaginou? Ninguém pode contar um testemunho com maior perfeição do que a pessoa que o recebe. Você que já recebeu bênção, recebeu vitória, quando você contar, a autenticidade vai ser maior porque você viveu isso. Eu tenho muitos testemunhos para contar daquilo que Deus já fez na minha vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, a autenticidade de quem viveu a questão, a vitória, o problema, é muito maior. Você já imaginou Daniel dando um testemunho dele? Eu fico imaginando como é que seria, né? Que coisa profunda. Você já imaginou Sadraque, Mesaque e Abednego falando a respeito daquele forno de fogo ardente e que eles foram lançados lá e de repente eles não estavam sozinhos? Tinha alguém com eles lá dentro para dar vitória. Louvado seja Deus. Você já imaginou Noé? Noé dando um testemunho dele? Ali, construindo a arca, 100 anos. Eu digo 100 anos e biblicamente são 100 anos. Porque ele tinha 500 anos quando ele foi pai dos seus 3 filhos. E quando ele tinha 600 anos, o dilúvio caiu, o dilúvio desceu. Então, eu não consigo bem entender esse negócio de 120 anos fazendo a arca. Mas ele, imagina Noé dando o testemunho dele. Construção, todo dia. E Deus falando com ele, animando ele, e ele animando os filhos, certamente. Mas teve um dia em que o Senhor disse, a arca está pronta, entra. E ele ficou ali 7 dias dentro da arca. No 7º dia o dilúvio caiu. Porque ele foi tomado pela fé que Deus põe no coração. E ali, dentro da arca, não demorou muito, a arca começou a balançar, porque a água começou a subir. Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que diz assim, se o Senhor me der vitória, eu vou dar um culto em ação de graça. Eu pergunto de novo, cadê o culto em ação de graça que você prometeu e ainda não deu? Eu não tenho dúvida que Deus vai falar com muita gente a respeito disso, porque tem muita gente que quando está no problema, promete uma porção de coisa para Deus e não cumpre. Mas é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Agora eu fico imaginando, irmãos, existem pessoas que já passaram por tantas coisas. Eu quero te contar um breve testemunho. Um dia, Deus tomou alguém em profecia e falou assim para mim assim, tu tens tido muitas casas que não são tuas. Por quê? Porque eu pagava aluguel. Sabe? E eu mudava muito, passava um ano e pouco, 2 anos, mudava daquela casa e assim foram muitas vezes, mas um dia Deus tomou um vaso e disse assim, tu tens tido muitas casas que não é tua, mas eu vou te dar uma casa. Irmão, quando Deus falou isso comigo, no dia seguinte eu comprei o jornal e comecei a procurar casa. Aí diziam para mim assim, mas rapaz, como que você está procurando casa se tu não tem dinheiro? E eu dizia para essas pessoas, o problema do dinheiro não é meu, meu problema é procurar a casa e confiar em Deus. Sabe o que aconteceu? Deus me deu vitória. Eu me lembro como se fosse hoje, eu morava na Vila da Penha e fui ver uma casa em Realengo. E quando eu entrei na rua da casa, o Espírito Santo disse assim, é essa casa. Ele disse no meu coração, é essa casa. Irmãos, quando eu cheguei, que eu vi a casa que era, eu fiquei até com medo. Era tão feia, as janelas amarela, feia, mas um amarelo feio, o portão caiu nos pedaços. Tinha um coqueiro na frente, mas era um matagal tremendo. Quando eu fiquei ali aguardando o corretor chegou, eu estou encurtando a história. O corretor chegou, conversamos um pouco, e eu imaginava assim, se aqui de fora está assim, isso lá dentro deve estar horrível. Irmãos, quando o homem abriu a porta da casa, e que eu entrei, era uma casa linda. Sinteco novinho, naquele tempo usava muito sinteco.
era de laje. Eu pensava até que era tudo de forro, mas era de laje. E Deus honrou a minha fé. Tinha que falar com a proprietária que morava em Copacabana. Combinei com o corretor, no dia seguinte nós íamos a Copacabana, na casa da dona Iraci. E chegamos em Copacabana, viemos pela Avenida das Américas, que a Avenida das Américas naquele tempo não era o que é agora. 6 pistas maravilhosas, 8, né? E ali nós pegamos a Avenida das Américas. Numa determinada altura da Avenida das Américas, o corretor do meu lado passou um avião, sabe? Um avião da FAB. E mais na frente, pulou aquele monte de paraquedista. E eu me lembro como se fosse hoje. Um daqueles paraquedistas, o seu paraquedas não abriu. E ele passou pelos outros que passou rápido. Aquilo me deu uma ânsia. Eu estava dirigindo o meu carro, me deu uma ânsia, me deu um nervoso. E naquela hora, irmãos, eu quero dizer para você sobre a autoridade do nome de Jesus. E eu dei uma ordem. Eu disse: paraquedas, eu te ordeno, abre-te em nome de Jesus. E naquela hora, o paraquedas se abriu. Louvado seja o nome do Senhor. Existe poder, por isso que eu estou testemunhando. Existe poder no nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Chegamos a Copacabana e ninguém entendia nada, porque eu não tinha dinheiro. Comecei a conversar com Dona Araci e eu disse para ela que eu podia tentar usar a meu fundo de garantia. E ali ela foi muito atenciosa, uma pessoa já de idade. E de repente começamos a conversar e ela começou a chorar e ela contou a história de uma menina e contou a história da casa. A casa estava fechada há mais de um ano, porque ela tinha dado de presente essa casa para uma empregada dela. Ela era madrinha da filha dessa empregada e a empregada meteu os pés pelas mãos, saiu de casa, abandonou o marido. Foi uma confusão tremenda. E ali ela contou a história dessa criança de quem ela era madrinha, que estava desenganada no hospital. Eu vi nessa hora ali uma ocasião para Deus fazer alguma coisa e eu disse: Dona Araci, eu sou evangélico. A senhora crê? A senhora recebe oração? Posso fazer uma oração pela menina? E ali, irmãos, a gente estava na cozinha nessa hora tomando um café. Eu orei ao Senhor. E depois fomos embora, porque é assim mesmo que a gente faz. A gente ora e tal, e entrega nas mãos de Deus, esquece, porque Deus vai fazer coisa. Aleluia. No dia seguinte, eu estava no meu trabalho, Dona Araci ligou chorando e disse: seu Vancler, aconteceu alguma coisa muito grande, porque de tardinha, quando eu fui no hospital para visitar a menina, os médicos estavam sem entender nada. A menina tinha sido curada de repente, louvado seja Deus. Então ela dizia para mim: seu Vancler, eu quero que o senhor apareça aqui, a casa é sua. Irmãos, tive que fazer algumas coisas, né? Pegar uma entrada que era muito irrisória, né? Entregar, que era para o corretor, a comissão do corretor. O resto, a Dona Araci pagou até toda a documentação de transferência da casa para o meu nome e aguardou não sei quanto tempo até que o fundo de garantia fosse liberado. Sabe por quê? Porque eu criei na promessa. Deus falou que ia me dar a casa e eu criei nisso. Eu não sei o que você está esperando de Deus, mas eu quero te dizer que Deus é poderoso para te dar vitória. Conte os teus testemunhos, não fique guardando para você, conta pelo amor de Deus, porque tem coisas que já aconteceram há tanto tempo que você nem lembra mais direito como é que é o testemunho. Mas peça ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ensina a ser grato, me ensina a ser grata. Eu quero dar testemunho daquilo que tu fez. Aqui eu finalizo minha palavra e quero dizer para você que Deus te abençoe. Eu quero dizer para você, se você votou, paga o teu voto. Eu quero dizer para você que Deus tem muitas coisas para fazer na tua vida. E através de você, salvar teus filhos. Não pense que vai ficar dessa maneira porque eles estão lá fora. Não! Você tem promessa. Lembra que um dia eles foram apresentados na igreja. Isso está como memorial diante de Deus. E Deus não vai perder para o diabo. Vai chegar um momento em que ele vai trazer teus filhos de volta. Eu creio nisso. Louvado seja o nome do Senhor. E quero fazer uma oração para você. Deus Todo-Poderoso, obrigado por essa maravilhosa oportunidade que o Senhor tem me concedido de poder gravar mais esse vídeo. Que seja para a honra e para a glória do teu nome. E que pessoas sejam tocadas para a glória do teu nome. E que possam chegar a um entendimento. Eu não posso ficar calado diante de tudo que Deus tem feito por mim. Eu preciso testemunhar. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo.